Voltamos com o Alerj Debate, hoje discutindo a respeito da condição de atendimento aos pacientes com tuberculose no Rio de Janeiro e também a mobilização do Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Deputado Gilberto Palmares, o que a Alerj tem feito para ajudar ou para controlar essa doença aqui no estado e também o governo participa, dá um apoio para esse controle? Eu acho que a ação mais importante da Alerj foi montar a frente. E uma frente que simultaneamente se preocupa com a questão da tuberculose e da HIV, porque há uma interseção muito grande entre uma e outra doença. Os estudiosos, o pessoal do fórum tem dito que grande parte do pessoal que tem HIV, né, que tem AIDS, morre por tuberculose. Né? Da mesma forma como também uma pessoa que tem tuberculose, enfim, vai baixando a imunidade, se torna vulnerável a uma série de doenças. A frente tem procurado estreitar relações com as pessoas, com as formiguinhas, como ela fala, com as entidades que vêm batalhando há anos, criar aproximação, dar repercussão aqui na Assembleia Legislativa. A gente tem tentado fazer alguns esforços, com algum avanço ainda muito pequeno, para que o orçamento do Estado passe a contemplar minimamente a preocupação com a questão da tuberculose. E agora essa ação quer ir onde está a pessoa com tuberculose. A gente vai mais ostensivamente, junto com a sociedade civil, procurar estar presente nas UPAs, procurar estar presente no centro de regulação, nos hospitais, onde estão os profissionais atuando e onde as pessoas procuram para ser atendidos e às vezes não são atendidas. Com relação ao governo, eu repito o que eu falei no início. Eu reconheço, aplaudo, incentivo uma série de profissionais da saúde diretamente de outras áreas que no governo do Estado, nas prefeituras municipais, têm feito um trabalho meritório. Eu sinto, às vezes, a aflição de profissionais de saúde de várias áreas pelos limites que são colocados à tua atuação. Aplaudo também uma série de gestores de saúde que têm trabalhado nessa direção, mas eu estou entre aqueles que acho que falta de parte do governo do Estado, digo isso aqui textualmente, é que ele estabeleça a política, e das prefeituras também, como prioridade na ação da saúde, uma das prioridades, a questão do combate da saúde. Parece uma mera expressão adicional, mas não é. Aquilo que você estabelece como prioridade, você vai entender que precisa investir mais na qualificação de quem está lá na ponta, não só médico, como outros profissionais, para que estejam mais capacitados a detectar no início a questão da tuberculose, vai procurar se preocupar ainda mais intensamente com essa questão que está matando gente, que é a necessidade de ampliar os leitos, principalmente nos casos graves de tuberculose, que tem simultaneamente outras doenças, como a questão do HIV. Então há esforços, sim, de instâncias de governo, de espaços de governo, mas eu acho que se a gente é a unidade da federação com o impacto maior da tuberculose, essa questão, o combate à tuberculose, devia ser entendido como uma questão prioritária. Roberto Pereira, ativista e representante do Fórum de Tuberculose. Onde é o lugar no estado onde existe mais concentração de pessoas infectadas pela doença? Bom, nós temos o caso clássico, que é um emblema assim, para o mundo todo, a nossa vitrine, que é a comunidade da Rocinha, que tem uma das maiores taxas de infecção comparada aos países mais pobres da África. E outras comunidades com grande... Agora, em termos de municípios da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, tem taxas altíssimas também de tuberculose. Uma preocupação que a gente tem, volto a repetir, é que se não existe um acolhimento correto, se o tratamento não é feito corretamente, se essa pessoa não é diagnosticada, ela continua transmitindo bacilo, ela continua tendo danos irreversíveis, porque a doença tem cura, mas aquilo que o bacilo destruiu no organismo dela não se recupera mais. O bacilo ele come, no caso, quando ele se aloja no pulmão, ele pode se alojar em qualquer parte do corpo, mas quando ele se aloja no pulmão, ele vai comendo parte do pulmão. Então ela pode ter cura, mas se demorou muito a fazer o tratamento, ela vai ter sequelas para o resto da vida, que vai impedir, inclusive, que ela trabalhe, fizesse outro... E o ônus dela para o Estado acaba sendo muito grande. Então, tudo isso requer que se tenha um trabalho intensivo nesse diagnóstico, nessa orientação, nesse tratamento, para que efetivamente a gente não chegue a ter essa grande explosão. A tuberculose ela faz parte da história da humanidade, ela está presente hoje, vai continuar presente, mas a gente tem que diminuir esses casos excessivos. Como eu disse, se ela não é tratada, ela adquire resistência. O Rio de Janeiro
falei isso, acho que é importante de marcar, tem a maior taxa de multiresistência do Brasil, o município do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma tuberculose que o tratamento, em vez de ser 6 meses, vai demorar 2 anos, e se ele não for, chega a um ponto que não existe mais tratamento para esse bacilo, porque ele já não responde a nenhuma das medicações que existem hoje. Agora, nesse atual momento, a gente vem vendo assim, uma indústria farmacêutica já tentando lançar produtos novos. O Brasil adotou, a partir do ano passado, um novo esquema terapêutico, incluindo uma 4ª droga, mas isso ainda é muito pouco para o desafio que a gente tem pela frente. Acho que a principal questão que a frente vem fazendo, que as comunidades fazem, que o Fórum faz e todas as organizações têm feito, é começar a fazer que esses atores tenham uma interlocução entre si. O primeiro grande desafio, por mais absurdo que possa parecer, era fazer que os programas conversassem entre si. Programa de AIDS com o programa de tuberculose. Que as secretarias conversassem entre si, o município com o Estado, os dois com o governo federal. Então, parece absurdo, mas isso era uma grande dificuldade. A gente vem vencendo essa barreira. Fazer que a sociedade civil consiga ser escutada pelo gestor. Porque, normalmente, assim, você não vem me ensinar a fazer o que eu tenho em faculdade, você não tem. Mas quem está ali, que está vivendo o problema e que sabe as dificuldades, o quanto aquilo que é apresentado nos congressos, muito bonitinho, na hora de colocar em prática dentro da comunidade, não funciona nada daquela forma. Então, esse diálogo é o grande desafio. A partir daí, se houver boa vontade de todos os parceiros, aquilo que eu estava dizendo hoje mais cedo, a tuberculose não é um problema meu, não é seu, não é do deputado, não é da Sônia, é um problema de todos nós, gestores, sociedade civil, um problema do espectador que está em casa assistindo, que se ele não foi afetado, mas com certeza alguém do círculo dele, da vizinhança, do espaço de trabalho dele foi afetado, e falar sobre isso, ter clareza dos sintomas, ter clareza do qual o processo de tratamento, isso já é uma grande ajuda para minimizar esses efeitos, para fazer efetivamente esse enfrentamento e ter um controle, trazê-la para taxas que sejam administráveis, que não seja um problema de repente que você não tem mais controle sobre ele. Por isso é tão importante destacar aquilo que você estava falando. A pessoa, como em qualquer outra doença, tem mania às vezes de tomar o remédio, melhorar um pouquinho e falar, melhorei, vamos parar o tratamento. É um problema para ela, que vai continuar doente, e um problema para outras pessoas que ela pode passar isso, não é? Exatamente. O tratamento são 6 meses. Deixa eu pegar um gancho muito rapidinho no que o Roberto falou, assim, que é um esforço que nós estamos tentando fazer na frente. Quer dizer, a questão da tuberculose depende de ações na área de saúde, mas a gente tem que discutir que não depende de ações só na área de saúde. Nós estamos marcando, por exemplo, um encontro com a Secretaria de Estado de Assistência Social, como a gente falou ainda há pouco, para que os programas de assistência social sejam dirigidos também à cesta básica, a passagem, muitas vezes a falta do dinheiro da passagem é que faz com que a pessoa não seja atendida, para que a área de habitação, nos programas que se organizam para as comunidades populares, pensem na questão da ventilação, do espaçamento entre uma unidade e outra. Então, o enfrentamento da questão da tuberculose, e essa é uma contribuição que todos aqui estão procurando dar, passa por uma movimentação, por uma mobilização, não apenas da área de saúde, mas de outras áreas que têm responsabilidade também no estabelecimento de várias políticas públicas de peso. O Fórum também faz um trabalho, você estava falando com a gente, a respeito desse preconceito de conseguir um emprego, né? A pessoa que tem a doença. Ou de permanecer no emprego. Uma pessoa que inicia o tratamento fazendo bonitinho, corretamente, em 15 dias, na terceira semana ela já não tem mais a possibilidade de transmissão. Mas nesse período que ela ficou afastada para o tratamento inicial, quando ela retorna da licença, muitas vezes o colega de trabalho, no caso de professores, que é uma procura que a gente tem muito grande, professores que se afastaram para fazer o tratamento e quando retornam para a escola os pais não aceitam, ou de pessoas que moram em determinado local que a comunidade não aceita porque tem medo que ela vá continuar transmitindo. Então é importante saber, se fez o tratamento, 15 dias ela para de transmitir a doença, mas ela continua fazendo o tratamento. Ela não oferece mais nenhum risco, não precisa separar talher, roupa, ela pode conviver perfeitamente. Mas essas pessoas elas têm uma grande dificuldade. O retornar ao emprego é um dos pontos críticos que a gente vem sentindo. E é como o deputado fala, a Secretaria de Trabalho ela tem que estar envolvida. Essas falas, essas mensagens, elas têm que ser codificadas a partir de determinados setores e a campanha ela tem que ter nuances dentro de cada espaço. É no esporte, seja na cultura, está inserindo essas falas em alguns eventos culturais. Ontem nós tivemos aqui no Rio a exibição do Dama das Camélias com um debate. E foi riquíssimo, que é a história de que não se fala em tuberculose, mas o tema central é uma pessoa que morre de tuberculose. E qual o impacto que isso tem naquele momento histórico, qual o impacto que a tuberculose tem hoje nesse momento histórico,
E o que a gente faz com essas pessoas? Quer dizer, que as pessoas vão continuar adoecendo, dizer, a gente prefere jogar elas para debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo. E cada vez mais são as pessoas que mais precisam dessas políticas públicas que não conseguem ter acesso a elas. Roberto, deixa eu pegar um ganchinho dele aqui. Você está falando de preconceito ainda. E eu estou lembrando que num dos congressos eu escutei uma grande pesquisadora e ela disse assim, deputado, por que o remédio é de graça? Por que as pessoas abandonam? E aí a gente não tinha fala porque nós éramos a minoria. A sociedade civil, pela primeira vez, tinha sido convidada, através do fórum, para fazer parte desse grande evento. E aí eu pedi, fiquei com o dedinho quase que com cãibra, em pé, até que alguém viu o dedinho e deixou eu falar. Mas a senhora conhece como é essa comunidade? Que não basta fazer o remédio é de graça. Mas o efeito no estômago do camarada, da camarada, como é que é? Se dizem assim, ó, se você bebe, você toma sua cachaçinha, você não pode tomar o remédio, não. Você tem que dizer para ele, aí o profissional tem que entrar nessa articulação. Você tem que informar para ele que ele tem duas drogas. A cachaça que ele toma, mais o remédio que ele vai tomar. E aí duas drogas vão fazer um estrago grande dentro dele. Acho que a questão é o tipo de informação também que perpassa do paciente, do médico para o paciente. Uma outra coisa que a gente observa também é que os lugares onde as pessoas são consultadas, geralmente é lá no fundinho do posto. Ou seja, se está lá, passou para lá, ou é. Está com HIV ou está com tuberculose. Então, assim, eu acho que também na política pública você tem que ter um olhar voltado para isso, né? A gente sempre fala que o preconceito também está ali, que o médico já bota aquele negócio assim e fala comigo lá de longe. Então, essas coisinhas você já chega ali debilitado. Eu não vou me abrir com o Roberto porque eu já sei que eu estou na minoria, eu estou menos. Então, eu já chego muito fragilizada. E a tuberculose também é isso, é questão de carinho, é questão do acolhimento, é uma questão... Gente, é o esforço de toda uma sociedade, né? E aproveitando a presença do deputado aí, não dá para a comunidade ver um deputado diante dela e não dá pitaco, né? Eu acredito que se a gente está falando em esforço, deputado, poderia ter alguma coisa dentro do transporte de massa, que é o metrô, aqueles outdoor, que eu sei que aquilo deve ser tudo comprado, deve ser caro o aluguel daquilo, eu não sei como poderia ser, mas que nós tivéssemos esses folder informando a população, né? Porque muita gente está ali no coffee e não sei se você já viajou às 7 horas da manhã no metrô, eu acredito que sim. Qualquer um espirro que sai dali vai para milhares de pessoas. Então, assim, se a gente tem essas informações mais acessível para o maior número de pessoas, é possível que a gente comece, cada um, a fazer um esforço, né, para poder pensar num bem comum. E outra coisa, além do metrô, que a gente possa pensar nas costas do motorista. Eu vi isso lá em Porto Alegre e eu trouxe para fazer um trabalho dentro da comunidade. Eu fui no Fórum Social em 2005, e aí eu vi lá escrito atrás do motorista uma coisa chamada vai e vem. Eu achei aquilo interessante e eu me apropriei do vai e vem dele, porque eu faço com o transporte alternativo que a gente tem lá. A Kombi, hoje é dia do vai e vem, é um projeto que a gente para a Kombi. São duas agentes voluntárias, tá? Fique claro, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, e a gente consegue levar a informação para aquele motorista daquela van. Que então acho que são esforços que às vezes pode parecer mirabolante e tal, mas das coisas simples a gente pode conseguir grandes resultados, ou então ajudar nesses grandes resultados que a gente precisa. É isso aí. Fica aí a ideia, então. Passei para o deputado, aproveitei. Que bom. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro de nossa programação, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.